pessoal, estamos de volta para mais uma conversa boa. Aqui a gente sabe, é só conversa boa, só conversa que interessa, só conversa que você aprende, só conversa que traz algum esclarecimento. E hoje a gente vai aprender, vai fazer tudo isso. Vamos esclarecer alguns pontos sobre um assunto que vem preocupando muita gente, principalmente as pessoas que trabalham, que vivem nessa tensão, nesse estresse do trabalho, na cobrança que existe do trabalho mesmo, né? As metas a cumprir e tudo mais, que é o burnout. É uma palavra que agora a gente tem ouvido falar muito, mas o burnout é um estresse, né, que vem acumulado e que já existe há muito tempo. E hoje eu trouxe aqui para conversar com a gente sobre esse assunto a doutora Isabela Genghini, é isso? Falei isso, certo? Falou certo. Olha que bom. A Isabela é psicóloga e, entre outras especialidades, ela entende para burro, para caramba, ou bastante de burnout. Isabela, obrigada pela sua presença, obrigada por você ter atendido o convite e vamos conversar um pouquinho sobre essa coisa aí, esse burnout que tem preocupado e assustado muita gente, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né? Sempre é um prazer falar de saúde mental, eu adoro, né, esses momentos. E eu acho que informação é tudo, salva. Né? Eu sempre falo isso, informação liberta. Então, a gente saber, entender o que está acontecendo, né, é um grande passo. E um veículo de comunicação, né, ajuda muito nesse sentido. Então, obrigada pelo espaço. Eu acho que, no nosso caso aqui, como a gente conversa, a nossa conversa é boa, é um alerta também nesse papo. A gente tem muitas mães que têm filhos vivendo esse estresse no trabalho, muitas mulheres que trabalham, têm dupla jornada, têm um trabalho fora de casa, depois chega em casa, tem um trabalho. Muitos homens também que vivem essa pressão no trabalho, não é? Então, em primeiro lugar, para começar a alinhavar a nossa conversa aqui, o que é o burnout? Tá, posso fazer um recorte histórico, então? Pode, já que deve. Vamos lá. A senhora falou inicialmente, se né? me chamar de senhora, a gente vai... já para aqui. Já não conversa mais. Tá bom. Você falou inicialmente, né, que já é algo que a gente tem falado muito agora, mas já acontece há um tempo. Então, esse termo, ele foi cunhado lá na década de 70. Sei. Né? E a pessoa que foi estudar isso porque ela percebeu o que estava acontecendo com ela. Ah, é? É. Era uma pessoa que trabalhava com dependentes químicos. Não diga. Exato. É um norte-americano, né? Então, ele entendeu que ele estava passando por um estresse muito além do normal que ele podia de um estresse normal. Uhum. E ele foi tentar entender o que estava acontecendo. E não existia nada muito fundamentado sobre o estresse no trabalho. E aí ele foi estudar, foi fazer pesquisas, e aí veio esse termo, né, o burnout, que é, né, se a gente for traduzir, a tradução literal é o esgotamento, né, é a queima total. Então, quando a gente se sente queimado mesmo, né? Às vezes a gente vai procurar burnout na internet, a gente vê os fósforos, assim, todos queimadinhos, né? Que é como se fosse uma exaustão total, né? Física e mental do que a gente está sentindo. Então, a gente fala do estresse ao extremo, né? Mas o estresse tem a idade que disse a humanidade, não é? Ou o estresse é uma coisa que é do século XX, século XXI, lá no começo da humanidade, no princípio dos tempos, as pessoas não tinham estresse? Não, todo mundo tem o estresse. O estresse é algo inerente do ser humano, né? Que é o nosso aumento do índice de cortisol, né? O famoso cortisol, acho que ele já apareceu por aqui, né? O cortisol é famoso. O cortisol é famoso. Então, assim, o cortisol todo mundo tem. Às vezes as pessoas chegam na clínica e falam assim, Isa, eu não quero mais sentir ansiedade, eu não quero mais sentir estresse. Aí eu falo, não existe essa possibilidade. Sinto muito dar essa notícia. Não tem como a gente não sentir estresse, não tem como a gente sentir, né, não ter o nível de cortisol. Até a gente, de uma forma muito simples, melatonina é o nosso hormônio que regula o sono. Então, ela começa a subir durante a noite e descer ao longo da madrugada. E o cortisol é o nosso primeiro hormônio do dia. Então, ele sobe da madrugada. Ele sobe. Então, assim, a gente tem esse impulso de vida, de trabalhar, de fazer as coisas, justamente porque a gente tem o cortisol entrando em ação. Então, o cortisol, ele existe e ele é importante para a nossa sobrevivência. Ele dá um impulso, Ele dá um impulso. Só que quando muito,
Quando ele está desregulado, aí vem estresse, aí vem, né, esses outros problemas. Mas o cortisol, ele é importante e necessário no nosso dia a dia. Então, mas isso começou a ser estudado relativamente, vamos dizer, um século atrás, mais ou menos, ou até menos, não sei. Então, daí esse pesquisador foi em 74. Pois é. Então, é relativamente novo, né? É como uma patologia relacionada ao trabalho. Né? E aí, se a gente for fazer, né, falando até em recorte histórico, antigamente as pessoas construíam um prédio, por exemplo, e não usavam nem EPIs. Exatamente, construía e ia... Nas fábricas não tinha, a pessoa não usava um protetor auricular, não existia óculos de segurança, o trabalho era como dava. E os acidentes, se acontecessem, eram tidos como fatalidade. Fatalidade aconteceu. E aí começou a olhar para esse lado, né, do ser humano, começou a sair as leis, as normas regulamentadoras, mas pensando na saúde mais física das pessoas. Então tem que usar EPI, né, que é o equipamento de proteção individual, vai usar óculos, vai usar protetor, vai usar sapato com bico de segurança, com bico de aço para não ter acidente. Então, esse foi o primeiro movimento. Depois, a parte ergonômica, né? Tem LER de tanto digitar, tem lombalgia, tem as DORTs, que são doenças relacionadas ao trabalho. Começou a olhar para essa parte. Então a gente vai fazer ginástica laboral. Vai colocar lá um professor de educação física para alongar, para treinar músculo. E agora, a gente está tendo esse movimento de... E a saúde mental? Porque então, o ser humano, ele é um ser único. Todo, né? Ele é um todo, né? Ele não é uma em parte, né? Não temos como fatiar, e né? E a saúde mental entrou em estudo e entrou como doença tratável ou diagnosticada para o trabalho a partir de quando? Tá, vou voltar de novo. Então, começou esse estudo, eu vou fazer esses vai e voltas, porque às vezes, ótimo, pra gente ir construindo a linha. Pra gente ir entendendo também, né? A princípio, falava-se muito do burnout para profissionais da área da saúde. Então, assim, quem sofre mais burnout? Até um tempo atrás falava-se profissionais da área da saúde que estão ali no limite de vida e morte. Exato. Né? Então, os médicos, as enfermeiras, gente que cuida de gente. Que não é brincadeira você lidar com a vida e a morte, está sempre nesse limite, né? Exato. Então, a princípio, falava-se muito do cuidado do ser humano com o outro ser humano. Sei. E aí, isso vem tomando outros contornos, porque a gente sabe que não é só isso. Existe uma predisposição maior de quem trabalha com pessoas a adoecer pelo burnout? Sim. Porque pela responsabilidade, pelo cuidado, por essa questão, né, de outras pessoas. Professores, bombeiros, os próprios profissionais da área da saúde, né, mas não só. Então, isso vem sendo estudado, né, cada vez mais. Então, os primeiros estudos foram com profissionais da área da saúde. E aí, ao longo desses últimos 50 anos, a gente vem entendendo um pouco... E dá a impressão que a coisa vem aumentando, não é? Parece que cada ano você fica sabendo de mais casos de burnout, mais pessoas que precisaram se afastar do trabalho em função desse quadro grave de estresse, né? Sim, vem aumentando o nível de afastamentos, seguidos na verdade, da saúde mental como um todo, né? Aumentando níveis de ansiedade, aumentando níveis de depressão e do burnout também, né? Eles estão... E, inclusive, no Brasil, né, a gente tem, infelizmente, um aumento em relação aos números. Não parece uma coisa, um contrassenso? Você fala assim, a gente está vivendo quase metade já do século XXI, né? Tanto avanço na ciência, tanta pesquisa, disso e aquilo... E cada vez mais o ser humano está sendo, vamos dizer, tragado por essas situações e vivendo momentos que ele não vivia há 50, 60, 100 anos atrás. Sim. Parece que a medicina, enquanto cada vez que se descobre o tratamento, se aumenta mais o número de doentes em relação àquilo. Por quê? Sim, parece realmente... Não né? é uma coisa meio... Estão na contramão, né? Contramão. Aumentando... Aumentam-se os recursos e também deveria se aumentar a prevenção, mas não. Mas entende-se que muito é justamente pelo aumento dos recursos. É mesmo? Por conta de tecnologia. A gente entende que a tecnologia ajuda muito. Sei. Mas a gente está 24 horas praticamente conectado, né?
Você não desliga, né? A gente não desliga. Exatamente. Eu faço, né, momentos, às vezes, em empresas, né? E às vezes eu pergunto numa palestra, quando tem bastante gente, quem dorme com o celular fora do quarto? Ninguém. Assim, uma mãozinha tímida, 2, é muito raro. Hoje em dia, a gente dorme com o celular praticamente ao lado da nossa cabeça, né? Ou ali na cabeceira. Tem gente que fala, não, já deixa embaixo do travesseiro. Que horror. Né? Sempre tá ali por perto. Essa conexão, esse estar conectado é realmente um dos gatilhos para que essas coisas aconteçam. Sim. Porque a gente dorme com ele do lado, se acorda de madrugada, só vou fazer um xixi. A gente vai conferir que horas são. E vai e leva o celular. Aí vê o celular, aí tem uma notificação, aí já tem uma notificação, abre. Né? A gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é verificar o celular. Então, a gente está num limite entre o que é pessoal e o que é profissional. Mas isso é pessoal, falando pessoal, é de cada pessoa, ou as empresas também hoje, elas estão aproveitando desse momento e também tirando essa divisão. Quer dizer, a pessoa vai para casa, mas ela carrega a empresa junto, ela não sai da empresa e deixa o jaleco da empresa lá, né? Ela carrega a empresa com ela 24 horas. Muitas pessoas acabam carregando e muitas empresas cobram que a pessoa carregue, né? Eu acho que tem os 2 pontos. Exato. Porque, né, até antes, vou colocar assim, do fenômeno celular, né? As pessoas falavam, tô cansado, tô estressado, saiu da empresa. Às vezes ainda ficava pensando, nossa, esqueci de fazer tal coisa. Mas não tinha como ser avisado se como... acontecer. Acabou. Não tinha celular, às vezes nem telefone tinha, né? Hoje a gente carrega a casa pro trabalho e o trabalho para casa. Quer dizer, não há mais essa possibilidade de distanciamento, né? É muito difícil. Alguns países estão fazendo, em forma de lei agora, que a empresa é proibida de acessar o colaborador fora do horário de expediente. Por horário de expediente. Acabou? Isso eu acho Acabou. fantástico. Ainda não é a senão... nossa realidade, mas alguns países estão se discutindo isso. Relatos que eu tenho, pessoas que me contam, que às vezes, às 10, 11 horas da noite, estão ligando a empresa para cobrar um relatório, para fazer alguma coisa, não é? Quer dizer, você não tem um espaço em que você fala... relaxo, vou descansar. Não. Então, são 24 horas por dia naquela situação, né? Agora, algumas mais, algumas menos. Exato. Mas tem empresas que deixam, assim, na entrelinha. Se você não fizer... Sim, a cobrança... Tem uma fila que queira. Se você não fizer... Então, assim, tem lógico, que líderes maravilhosos... Mas a gente sabe que tem líderes que são abusivos, que conduz de uma forma... Na verdade, você trabalha sob pressão o tempo inteiro, né? Você vive sob pressão, Sim. Né? É impossível não ter estresse desse jeito. Mas me diz uma coisa, o burnout em si, antes dele chegar a aparecer como realmente uma doença, ele vai dando alguns sinais? Vai. Vai, desde o físico... Ah, é? Então, dores de cabeça... constante, sabe aquela coisa assim, parece que tá tudo pesado, tô tenso. Tensão muscular é uma das características. Problemas gastrointestinais. Então, tenho a famosa gastrite nervosa, né? As pessoas já falam, tô com gastrite nervosa. Hoje já se diagnostica desse jeito, né? Então, mas não só gastrite. Mudança mesmo no trato intestinal. Hora trava, né? O intestino fica 2, 3, 4 dias sem ir no banheiro. E depois tem os famosos piriris. Isso é sinal de saúde mental. Né? As pessoas falam, nossa, mas o intestino tem a ver? Tem. Então, alteração, padrão de intestino, padrão de sono, ou muita insônia, ou aquela coisa assim de... Ai, se eu pudesse, eu dormia 3 dias seguidos para recuperar. Então, padrão de sono, padrão de intestino, dores de cabeça, tensão muscular. E na parte mais comportamental, digamos assim, mais emocional... uma fadiga, um cansaço, às vezes o que a gente chama de despersonalização. Parece que a pessoa não é ela mesma. Sei. A pessoa está muito cansada, está muito estressada, ela está mais fria, ela está mais apática. Então, quando parece que ela nem é ela mesma. Sabe, às vezes a gente fala assim, nossa, fulano tá tão... parece que tá fora de si. Sim. A despersonalização pode ser também um sinal de alerta. E isso cabe tanto para a pessoa ver, né, que está acontecendo com ela, mas às vezes ouvir as pessoas que estão ao entorno. Porque às vezes o marido, a esposa, a mãe, o pai,
Às vezes o filho fala, ó, mãe, você tá excedendo, você tá E trabalhando quando é hora demais. de procurar ajuda nesses primeiros sintomas, você já deve ser um alerta. Já liga alerta. É. Não espera chegar no limite e ter um apagão, como a gente costuma dizer. Porque começa com sintomas sutis, Sei. digamos assim. Às vezes aquele esquecimento rápido, sabe assim, vou escrever um e-mail, aí você para, olha pro computador e fala, o que eu ia escrever mesmo? Para quem que eu ia escrever mesmo? Então, esse apagão, um pouco de tontura. Então, aquela coisa da vertigem que ainda se fala assim, será que é labirintite? E aí a gente começa com mas é só porque eu tô um pouco cansado. É só porque eu levantei rápido. É só porque... Então, às vezes a gente mesmo... Vai mascarando as coisas e vai deixando para lá, não é? A gente vai tentando esconder da gente mesmo, Exato. muitas vezes. Então, quer dizer... Só porque é um projeto novo. Uhum. É só porque eu tô com essa meta. É só porque eu tô fechando o mês e agora eu tenho que correr para entregar a meta do mês. Então, tá mais pressão nessa última semana. Mas já são sinais. E é nessa hora que você tem que acordar e procurar uma ajuda. O indicado é. Uhum. Por quê? Isso pode evoluir para uma depressão. O burnout pode evoluir para crises de ansiedade e de episódios de pânico. Né? É? Sim. Né? Domingo é o clássico. Não diga. Eu já ouvi várias vezes, Isa, vai começando o final de tarde de domingo. Começa a dar uma sensação de vai começando a musiquinha angústia. do Fantástico. Aquilo é cruel. É cruel. Já começa a movimentar tudo dentro de mim, eu já começo a ficar mais ansioso ou mais ansiosa. Eu já não durmo direito. Muita gente fala que a pior noite de sono é de sábado, domingo, de domingo para segunda. Que é quando vai voltar tudo ao normal, vai voltar tudo de novo. Então, a gente está vivendo uma era de hiperconexão e de muita informação, né? E a gente chega no domingo querendo que a semana passe rápido, já dorme, né? Pensando no próximo final de semana, né? Já não vê a hora que chega a sexta-feira. Me diz uma coisa, a legislação trabalhista hoje, ela já inclui burnout como, por exemplo, você pode ou se aposentar ou ter uma licença por causa disso? Sim. Eu até te cortei, né, no passado, falando da evolução do burnout. 2019, entrou para o rol, né, da OMS como uma doença. Então, é considerado uma doença ocupacional. E a partir de 2022, com efeito de lei. Então, sim, hoje existem afastamentos, né? E, inclusive, aposentadorias. Aposentadoria por burnout? Até aposentadoria. Se a pessoa se ficar realmente comprovado que ela não tem mais condições para o trabalho, é possível aposentar hoje por burnout. E essa aposentadoria, ela não é como aposentadoria por doença, né? Por doença. Ela é uma aposentadoria por doença. Por invalidez. Por invalidez. Por invalidez. Não é comum, tá? Não tá acontecendo assim. Sei, ainda não tem. Né? Não é uma coisa que, nossa, a torto é direito, como se dizem, né? A gente te vê isso, mas E é irreversível, Isabela? Por exemplo, a pessoa que teve burnout, ela chegou no limite, teve um apagão, precisou entrar, se afastar do serviço e tal, não sei o quê. Esse tratamento, ela vai acontecer em quanto tempo? Tem cura? É tratável. É tratável. A gente normalmente não fala em tempo. Porque cada caso é um caso, cada corpo reage de uma forma. Sei. Então, tem pessoas que não precisam nem de medicação. Tem pessoas que precisam de medicação. Então, a gente tem que entender realmente cada caso. Né? O ideal é ir para uma psicoterapia, é entender realmente o que está acontecendo, né? E aí, dentro da psicoterapia, a gente pode trabalhar, né? Quais são os gatilhos, por que isso está acontecendo? É por conta de alta demanda? É por conta de chefia? É por conta do ritmo de trabalho? Eu estou fazendo o que eu gosto? Né? Dentro da terapia, a gente pode trabalhar até com transição de carreira. Muita gente chega no ponto e fala assim, Isa, eu não sei se é isso que eu quero. Eu me formei nisso, mas... De repente, não era bem isso. Às vezes... acontece com facilidade depois dessa transição? As pessoas mudando a carreira, elas se livram do burnout, se livram do estresse ou não? Se for o gatilho, agente ali, o gatilho pode ser que sim. Às vezes, uma mudança
no estilo de vida, né? Pode ser um efeito protetor, digamos Sei. assim, para a pessoa não adoecer mais, né? Mudança no estilo de vida. Porque, né, as pessoas hoje, a gente trabalha muito, né? Eu escuto, às vezes eu pergunto para a pessoa, e aí, como é que você tá? A resposta clássica hoje é, correndo, mas bem. Ai, tô numa correria, mas tá bem. As pessoas, tá todo mundo correndo. A gente não sabe onde a gente vai chegar. Não sabe para onde, né? Assim, para onde vamos chegar, a gente ainda não sabe. Mas tá todo mundo correndo. Né? A gente vive a era das hiper performances, todo mundo tem que estar bem, todo mundo tem que estar feliz, todo mundo tem que estar na rede social, todo mundo, né? E se comparando muito. Então a gente vive muito a era da competição e da comparação. A gente precisava botar um freio nisso, não é? Precisava. O ser humano precisava se encontrar consigo mesmo para ver que não é por aí o caminho, né? Não leva nada a isso, né? E me diz uma coisa, por exemplo, uma dona de casa, vamos pegar um exemplo típico que não trabalha fora, a mulher deixou de trabalhar, ou se trabalha fora tem dupla jornada, mas aquela que não trabalha fora, que tem uma dedicação plena para sua casa, sua família, seus filhos, seu marido, mas ela também sofre o estresse, né? Sim, sim. E nesse caso, também existe o burnout da dona de casa? Aí a gente só toma um pouco de cuidado com a nomenclatura. Sei. Né? Porque quando a gente fala de burnout, ele está intrinsecamente ligado a empresas, indústrias. Sim, tem a ver com a parte com o trabalho. Não que, tá? O trabalho doméstico... É um trabalho, hein? Na verdade, muitas vezes eu acho que é entre aspas, o pior trabalho, Com porque certeza. muitas vezes ele não é remunerado, né? A maior parte das vezes, né? Pensando como dona de casa, né? Como esposa, digamos assim. Tem maridos que recompensam, mas é a minoria. Exato. Né? A maioria... Porque ela você faz acumula um monte de funções. Você tem administrativo, a parte de saúde, de economia e tudo mais. Né? Sim. E aí ele não é remunerado, ele é pouco valorizado, né? O famoso não faz mais do que sua obrigação. Muita gente vê dessa forma. Ah, mas você não trabalha? As pessoas ainda perguntam isso, né? Mas você não faz nada? Ela é mãe, motorista... médica, curandeira. Ela faz tudo, administradora, né, de tudo, faz compra, organiza estoque, vê tudo, carteira de vacinação, roupa, lava, passa, cozinha, né? Então, é multitarefas. Então, pode sim ter o esgotamento, mas aí a gente fala em esgotamento. É só essa mudança do nome por conta da nomenclatura. Mas o quadro é o mesmo. O quadro é o mesmo. Assim como fala-se também do burnout materno. Principalmente ligado depois ali do pós-parto. Ah, é? Por quê? Privação de sono, né? A mãe tá ali amamentando a cada 3 horas, 4 horas. Aí ela vai trocar fralda. Aí ela fala assim, agora o nenê cochilou. Ou eu vou tirar um cochilo também, ou eu vou fazer alguma coisa rápida. Ou eu vou fazer uma coisa rápida, ou eu vou tomar meu banho, ou eu vou comer, ou eu vou passar uma vassoura na casa. Muitas vezes ainda tem que preparar as coisas porque vem visita, né? Tem mãe que se sente ainda nessa pressão de... Ai, vai vir a minha mãe, vai vir minha sogra, vai vir a madrinha, ai, tenho que fazer um bolo. Então, fala-se muito do burnout materno, mas também a gente tem que tomar só esse cuidado. É um esgotamento e tem se falado cada vez mais, né? A rede social também traz isso, né? Para discussão, né? Pautas para a gente discutir. Então, e aí, nesse caso, qual é o caminho certo, né? No caso, tanto da dona de casa quanto da mãe recém-nascida, né? Porque o neném nasceu, mas a mãe também nasceu, né? Nasce uma mãe. Qual é o caminho? É um equilíbrio, é uma linha muito tênue, né? De conseguir olhar para si próprio. Sei. É preciso, isso tanto... Aí eu vou falar de uma forma geral. Tanto para os trabalhadores CLTs, quanto para as mães, quanto para as donas de casa. Tem que ter tempo de qualidade consigo mesmo. É fácil? Não é. Não é fácil. Sabe aquela receitinha que quando a gente vê qualquer reportagem, qualquer médico falando, a famosa receita de uma atividade física... Parece fácil, né? Parece fácil. Eu brinco, eu falo, gente, a gente tem que encaixar tudo, né? Tem que dar um jeito Tem que dar um jeito para tudo. Uma atividade física seria importante. Alguma atividade de lazer. Sem meta, sem cobrança. Porque hoje, até as atividades de lazer, elas estão se tornando superproduções. Exato, né?
né? Então, você vai fazer uma academia, uma ginástica na base da cobrança, tem que fazer, Exato. tem que exercitar, né? Eu vou contar uma coisa pessoal. Eu corro, né? Sou corredora há 1 ano, mais ou menos. E aí, esses dias, uma pessoa falou assim, quanto que você corre? Eu falei, eu corro 5 quilômetros, mais ou menos. E a pessoa falou pra mim, só 5? Aí eu fiz assim, gente... Eu vou no meu tempo. Eu vou no meu tempo, né? E então, assim, as pessoas estão menosprezando tudo. Então, tudo tem que ser assim. Eu tenho que correr uma maratona. Esses dias eu tava vendo até, sabe agora, essas pinturas que tem de livrinhos para desestressar? As pessoas se irritam porque não fazem uma obra de arte. Sabe assim? Tipo, mas eu não pintei bonito. Ai, meu Deus. Eu fiz alguma coisa, mas não ficou maravilhoso. Então a gente tem que... Então o que deveria ser o lazer vira um estresse também. Vira um estresse. Muito entende-se também que por conta de rede social. Porque a gente tem que postar. Que a gente corre, que a gente performa, que a gente tá... É bom em tudo, né? Eu vou fazer meu crochê. Saiu um ponto errado. Aí não posta. Aí reclama porque não... Ou então coloca assim na internet. Olha que bonito que eu fiz e não ganhei nenhum like, né? Que é uma necessidade. Uma necessidade de aprovação. De aprovação, de ser aceito, de né? ser aceito. Que coisa. E o ser humano, como é que se transformou nessa coisa de ter necessidade de aprovação, de ter um medo de ser lacrado, né? De ser, como é que fala? Quando a pessoa é cancelada. Cancelado. Nossa, que é isso? Então, a gente vive, né, essa época da hiperperformance. A gente tem que olhar para isso. Né? Então, a gente tem que pintar mal, a gente tem que cantar errado, Sim. A gente tem que... Faz parte do aprendizado da vida, não Então, é? assim, levar algumas coisas com mais leveza. E se é lazer, né? Eu não preciso performar no meu lazer. Né? Ter contato com a natureza é importante. Então, eu vou fazer uma atividade física, se conseguir associar com natureza, ótimo. Eu vou ter encontro com amigas, eu quero sair, conversar, dar risada, tomar um café. Isso é importante. Né? Contato com pessoas... Então, são várias coisinhas que a gente vai fazendo. Momento de conexão com a sua espiritualidade, seja ela qual for. Né? Aqui eu não estou falando de Deus, de Javé, de Jeová. Não é religião, é espiritualidade. Exatamente. O que te conecta com alguma coisa, né? É importante esses momentos de conexão, de desconexão com o celular e de conexão com o que é mais real. Então, com amigos, com parceiros... Né, com o seu corpo, com a sua espiritualidade. É aquela pausa. Sai do TikTok, sai do Instagram, sai da Netflix um pouco, né? Põe o pé no chão, vai fazer coisas que te dê prazer, vai cozinhar uma comida de verdade. Cuidar de uma plantinha faz um bem tão grande, né? Então, coisas assim, de manuais são importantes. Vai lá fazer uma receita, convida, né, seu filho, seu marido... quem está lá com você, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, né? Coisas... E não estou falando de super produções, tá? Porque às vezes eu falo isso, faz alguma coisa, a pessoa fala, não tenho dinheiro para viajar. Mas eu não tenho dinheiro para ir no shopping. Eu falo, não precisa ir no shopping, vai, né? Não precisa, dá um passeio na quadra aí, Exato, no sai quarteirão. Respirar o ar do seu quarteirão, do seu prédio, do seu bairro. E aí volta para o burnout. Dependendo do lugar que a pessoa mora, também tem um risco maior. Né? Se a gente for considerar as grandes metrópoles, né? Deslocamento, tudo isso também vem atribuído, né? Então, dependendo de onde mora-se, o índice pode ser maior. Demoro 2 horas para ir trabalhar, 2 horas para voltar do trabalho. Em lugares onde o trânsito é... O trânsito caótico, né? Então, tudo isso também... A gente tem que levar em conta, né? Ô, Isabela, você está falando disso, eu estou pensando aqui nas crianças, você sabe? Hoje em dia, você vê crianças que têm uma agenda mais complicada do que uma agenda de um profissional liberal, de um executivo. É escola, é curso de inglês, é natação, é balé, é judô, é não sei, tanta coisa, tudo programado, né? Sim, sim. E cobrança em casa, é cobrança ir bem na escola, tem que ser o melhor aluno, tem que fazer uma performance muito legal na natação, tem que ser competitivo. Essa criança, ela também pode ter um estresse profundo desse daí, ou ser um adulto depois complicado, que pode ser um candidato sério a um burnout? Pode.
Pode, porque se a gente for levar tudo isso em consideração, a criança ainda ela nem formou, né, toda a sua cognição. Ela ainda não tem nem respostas emocionais como um adulto. Né? Tanto que às vezes a gente escuta os pais falando assim, nossa, mas faz birra. Nossa, se joga no chão. É o recurso que a criança tem. É o que ela pode fazer. É o que ela consegue fazer. É como uma criança se comunica. Exato. E quando a gente cobra de uma criança uma performance de uma não criança, né? A gente adultiza muito as crianças. Hoje as crianças são adultizadas, né? A gente fala isso, né? E às vezes até no jeito de se vestir, de fazer, né? Porque são mini adultos. E a gente está pulando aí uma fase que é importante. E isso pode, sim, ter prejuízos. Então, e às vezes até de autoestima, né? Porque se você não é o melhor, se você não faz, se você não consegue... Como é que tá ficando a autoestima dessa criança? Então, acho que fica um alerta aí para os pais também. Com certeza. Isso que eu ia te perguntar. Como é que o pai e a mãe começam a perceber que a criança está sobrecarregada? De repente, ela está num nível... E ela não tem como explicar o que ela está sentindo, né? Que ela está realmente numa situação difícil. O que eles têm, assim... Tem algum lance, assim, que você possa falar assim, nossa, isso aí é uma coisa esquisita que eu tenho que prestar atenção, né? E quando chegar a procurar um profissional para ajudar nisso? Para ajudar. A gente sempre fala muito em mudanças de comportamento. Sei. Tá? Então, a gente ter alteração de humor é normal? É. Né? Somos seres humanos, a gente vai ter alteração de humor sempre. É comum. Mas quando começa a ultrapassar uma linha ali de... a criança não sai do quarto, ela está demorando mais para fazer as atividades, ela está mais chorosa, ela fica enrolando porque ela não quer ir no balé, no judô, na natação aquele dia. Começa a ligar um alerta. Por que ela está se esquivando? Por que ela não quer ir? Por que rendimento escolar, né? Para criança a gente vê muito rendimento escolar. Por que o rendimento começa a baixar? Começa a baixar, normalmente sim. E muitas vezes tem uma conversa franca com uma criança também. Você está gostando? Né? Porque às vezes a gente invalida o sentimento e a emoção. Isso é muito comum, né? Da criança. Você faz, eu faço, eu mando e você faz. Né? A gente vive no modo de execução muitas vezes, muito embora as crianças hoje acabam muitas vezes coordenando toda a estrutura familiar, a agenda familiar. Mas tentar entender com a criança. Você está gostando do balé? Estou percebendo que você está mais quieto. Está acontecendo alguma coisa? É na escola? É no futebol? Porque aí também entra a linha da competitividade, porque... vem uma amiguinha que faz, outra amiguinha que faz, e você não quer ficar a criança não quer ficar para trás, né? Então, ela, às vezes, mesmo não estando bem, não querendo, ela não pode, porque a internet faz dela uma competidora, né? E ela tem que mostrar que ela está nessa tribo da competição. Da competição. Né? O ser humano, ele quer ser aceito. Ele quer pertencer. Seja a tribo que está funcionando. Né? Antigamente, né, as pessoas eram o quê? Iam no centro da cidade, na praça, no clube. Né? Eram as pessoas que... Quem é o popular? Quem está em alta? Mas era isso. Hoje em dia é rede social. A gente deixou a simplicidade de lado, né? Foi buscar muita tecnologia, muita informação, que o resultado não está sendo muito bom. E, ao mesmo tempo, a gente está tão conectado e tão distante. A gente nunca esteve tão distante... Distante de si mesmo. De si mesmo, das pessoas, né? Eu conheço... Às vezes tem pacientes que falam assim, a gente estava em casa, um mandou WhatsApp para o outro que a comida ficou pronta. Um está no quarto, um está na sala e a gente se comunica por WhatsApp. Né? É um absurdo. Outro dia eu fui ao restaurante e tinha assim, uma mesa, acho que tinha umas 5 ou 6 pessoas... Todos com um celular, ninguém conversando, uma mesa grande. É muito comum. Você vê que era a família inteira, né? Eu falei, meu Deus do céu, porque não leva o celular deixa o celular na bolsa, né? Mas as pessoas ali, todos olhando o celular. É muito comum hoje em dia a gente olhar assim, esse ambiente de restaurante, bem, isso né? É triste, né? As pessoas não se interagem entre elas, né? Aí chega o prato, a primeira coisa que faz é tirar foto para postar o que está comendo, né? É comum isso hoje, né? E a gente vive nesse mundo competitivo. E aí, só até voltando para o burnout, as empresas fazem isso. Como que são as metas?
Né? Você tem que ser o melhor, você tem que produzir X, você é o funcionário. Se você for bem, você vai ganhar a plaquinha lá de funcionário do mês. Absurdo, Né? A sua foto vai estar lá em destaque, você vai ganhar uma bonificação, você vai ganhar uma promoção. Então, tem empresas que são só assim que funcionam. Que horror, né? Eu acho uma judiação. E isso leva também um outro aditivo nessa questão toda, que é o do assédio moral, né? Sim. Que acaba dando um problema muito sério, que além de tudo, além do estresse, além do medo, além de toda essa questão da competitividade, tem essa questão pessoal, psicológica, que é o do assédio, Que né? é do assédio, que é algo que vem sendo discutido cada vez mais, né? Porque antes, sofreu assédio, muita gente ficava quieto, porque você tem medo, você vai ser mandado embora, você é um pai de família, você é uma mãe de família, você é arrimo lá da sua casa. Você vai reclamar? Muita gente sofria calado. Hoje em dia tem se falado muito mais. Né? E até voltando no recorte histórico. 74, cunhado o termo burnout. 2019 virou lei e agora, a partir de 22, entra essa parte jurídica mais, né, para afastamentos e essas coisas. E a partir do ano que vem tem mais uma informação, Eu né? ia chegar justamente aí. Agora temos a NR1. A NR1 é Norma Regulamentadora 1, né, quando a gente fala de trabalho. 1 já é a primeira, né? Sei. Que E o era que ela vai saúde fazer? e bem-estar do Sei. colaborador. Só que até agora focou-se muito na questão física e ergonômica. Que é lá o que a gente fala, o uso de EPIs, a ginástica laboral. Então, cuidava-se muito do corpo, entendia o ser humano como físico. E a partir, né, desse ano, entre esse ano e o ano que vem, né, sai a regulamentação de saúde mental. Então, as empresas passam a ser obrigadas, elas vão ser notificadas e multadas, inclusive, pelo MTE, né, que é o Ministério do Trabalho, se não tiver programas relacionados à saúde mental dentro da empresa. Você tem ideia de como seriam esses programas? O que viriam a ser? Então, a ideia é que primeiro haja como se fosse... Falava-se muito de pesquisa de clima, né? Hoje fala pesquisa de clima, um mapeamento da empresa. Sei. Então, uma pesquisa, né, um formulário específico que avalia alguns critérios. O Ministério do Trabalho está focando em 9 temas. Eu não vou lembrar todos de cabeça, mas tem assédio moral, metas e pressão, comunicação entre equipes... enfim, tem uma série de coisas que o Ministério quer que as empresas façam essa pesquisa. Então, fez a pesquisa. Então, um determinado setor lá, manutenção, está trabalhando com metas. Aí tem que desenvolver um plano de ação voltado para manutenção em relação a metas. Sei. E aí, isso é para ser um programa contínuo. A ideia do Ministério do Trabalho, né, é que todo ano tem essa pesquisa e vá ajustando os pontos onde está sendo mais crítico. Onde precisa flexibilizar um pouquinho mais. Exato. E aí depende do que vai sair nessas pesquisas. Sei. Pode ser momentos de roda de conversa entre os colaboradores, se eles estão se sentindo ameaçados, se eles não estão sendo ouvidos. Pode ser programas com palestras, pode ser psicoeducação, que a gente fala, né? Pensando em saúde mental, palestras de Setembro Amarelo, palestras, campanhas de Janeiro Branco. Pode ter um psicólogo dentro da empresa para fazer a escuta, o acolhimento, fazer o plantão psicológico. Então, cada empresa vai levantar as suas necessidades e fazer esses programas de acordo com o que está sendo... né, o que está sendo avaliado nessas pesquisas. Com isso, a gente acredita, né, que a situação estabilize, melhore realmente. Porque a gente vê, a partir do momento que as empresas começaram a cuidar de equipamentos para evitar acidentes de trabalho, houve realmente uma diminuição de acidentes de trabalho com esses cuidados. Exato. E o acidente, porque não deixa de ser um acidente de trabalho, você viver um momento de estresse tão grande que te paralise, né? Sim. É um acidente de trabalho. Tomando esses cuidados, você acredita que isso possa ser revertido? Sim. E a ideia é justamente essa, né? Quando a gente falava de acidentes de trabalho, hoje é comum a gente chegar nas empresas, ter lá a plaquinha. Tem aquela plaquinha. Estamos há 1.200 dias sem nenhum acidente. Exato. O nosso recorde foi tanto. Né? Então, via-se muito, né, a questão física. E agora, pensando na saúde mental, eu acredito que talvez que não seja tão a curto prazo. Porque tem que mudar a cultura, tem que ser uma coisa... Porque temos aquelas empresas que vão fazer... Sabe aquele famoso para inglês ver?
Vamos fazer de conta, né? Eu acho que pode A ter gente vai... empresas que façam ali só o beabá, digamos assim, só para mostrar que estão fazendo. E talvez tenham empresas que entendam realmente, nossa, mas se a gente der condições de mais saúde, porque a ideia é, se as pessoas estão saudáveis, existem N empresas e N trabalhos que... Essas empresas mais tecnológicas, que deixam o colaborador mais à vontade, aquelas que têm salas de descompressão, são pessoas mais felizes e que trabalham mais, não mais, mas rendem mais. E o benefício é para a própria empresa, não é? Sim. A empresa não está tendo um gasto, ela está sendo beneficiada com esses recursos que ela coloca à disposição, não é? Então, entende-se que sim, vai melhorar, mas tem que ter ali um tempo também para que isso entre em ação, para que as coisas... E para que as cabeças do empresariado brasileiro se adequem a tudo isso. Porque a gente vive um momento, né, em que, vamos dizer, ao pessoal que quer ganhar dinheiro, só quer ganhar dinheiro, né? E o pessoal que não olha para baixo, não olha para o empregado. Se ele está tendo... Se ele está sofrendo, se ele tem condições de trabalho, não importa. O que importa é que ele faça render e que a empresa lucre, né? E a gente precisa reverter um pouquinho essas coisas e humanizar a empresa. Humanizar a economia do país. Humanizando o país, você humaniza a tudo e você consegue estabelecer um grau de felicidade maior, né? Sim. E é uma mudança cultural. Então, por isso que a gente... Né, eu até falei, talvez demore um pouquinho. Porque não é uma coisa que implantou... amanhã já está valendo. E mudou. Não é. Né? Mas a ideia é justamente isso. Mudou a cultura, mudou as pessoas estão indo mais leves para o trabalho. Porque essa tensão, eu vou ser demitido, o meu chefe está me assediando, eu não posso falar, eu não sou ouvido. A minha opinião não entra nunca em questão. Então, eu só sou um executor. Eu vou, faço, vou embora. Eu vou, faço, vou embora. Qual o propósito? Exato. Então, quando as pessoas passam a ver um propósito um pouco maior no seu trabalho, eu sou ouvido, né? Eu posso participar de reuniões. Eu não sou só mais um número. A tendência é de melhoria. E aí diminui o absenteísmo, diminui os afastamentos, diminui os acidentes de trabalho, a rotatividade da empresa. Então, você criando um ambiente melhor, para o empresário... é melhor. Porque daí ele diminui custos, né? Com contratação, com demissão, com afastamento. A pessoa está lá, mas está toda hora saindo, né? Então, quando o clima melhora... É uma questão de visão, da pessoa parar, o empresário parar e perceber. Ter uma visão mais, vamos dizer, holística da empresa, não é? A empresa não é só um meio de enriquecer o empresário. Ela é um meio de fazer o bem-estar de uma comunidade e de um país também, não é? Exato. Escuta, Isabela, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que você é uma pessoa assim que faz multitarefas também, né? Você tem 1000 atividades e que não atua só nessa área específica de burnout. Você tem uma outra atividade que também é muito importante. Você até chegou a tocar aí no burnout da mulher que tem um filho e pós-parto ela tem esse estresse todo. Você trabalha com a questão perinatal. Como é que é essa psicologia perinatal? Trabalho. Inclusive, vou te contar até uma coisa, Luísa. Eu sou uma forte candidata a desenvolver burnout. Com tudo isso você faz? Você falando, né, das multitarefas, porque realmente eu faço várias coisas. E às vezes as pessoas se enganam, né? Eu acho que é até importante citar isso. Eu amo o que eu faço, então eu não vou adoecer. Às vezes as pessoas têm essa visão. Eu amo o que eu faço, então eu nunca vou ter burnout. Aí que mora o perigo. Não só, óbvio, né? Como eu já falei, que cada pessoa reage de um jeito, mas quem ama muito o que faz também corre o risco. Por quê? A gente não consegue falar não. Exato. Né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu amo projetos, eu abraço muitas coisas, inclusive é tema até da minha terapia pessoal. Né? Eu trabalho isso na minha terapia pessoal, porque quem ama muito o que faz também corre o risco. Você faz isso, faço. Aceita fazer isso, participa de uma palestra, faz... Né? Aceita paciente. Às vezes eu atendo até 10 horas da noite. Nossa, Isabela, isso também é um exagero, então, hein? Por exemplo, terça-feira é um dia que eu atendo até mais tarde, porque eu tenho paciente de fora do Brasil, então a gente tem a questão do fuso. Então, eu atendo das 9 às 10 da noite.
Nossa. Então, eu tenho que olhar para isso, mas aí eu tenho as válvulas de escape, né? Eu consigo, dentro dessa minha agenda maluca, então, um dia eu trabalho até às 10, no outro dia eu tiro a manhã livre. E é isso que muitas vezes A as pessoas... compensação, quer dizer que se a pessoa fizer essas pequenas compensações, ela baixa o nível de estresse? Sim. Ah. Então, só que esse é o problema, porque muita gente hoje em dia não tem se permitido isso. Às vezes eu escuto de pessoas assim, hoje eu tô com a tarde livre, eu tô com o sábado livre. Queria deitar e assistir uma série, vou lá maratonar Netflix. Mas eu vou me sentir mal se eu fizer isso. Parece que eu não tô produzindo. Eu não tô limpando a casa, eu não tô fazendo alguma coisa. Então, tem esse risco, né? Então... Mas voltando à questão, né? Eu sou uma candidata por isso, mas eu olho para isso. Ainda bem, né? E umas multitarefas. Até contando um pouco, né? Eu fui RH durante um pouco mais de 10 anos. Né? Logo que eu Aliás, antes de me formar, na faculdade, o meu primeiro estágio foi em recursos humanos. E eu acabei trilhando aí RH durante mais de 10 anos. E aí chegou um momento que eu comecei a me questionar. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu quero continuar a empresa? Será que é isso? Né? Como psicóloga, eu comecei a me questionar. E aí eu fiz a minha transição de carreira. Hoje eu sou psicóloga clínica, né? Hoje a maior parte do meu trabalho é na área clínica, mas eu ainda faço esses trabalhos em RH. Então, eu participo de CIPATES. Então, tem empresas, né? Isa, vem aqui fazer uma palestra sobre Setembro Amarelo. Você pode fazer isso? Então, eu ainda estou no mundo corporativo. Eu adoro o mundo corporativo. Eu falo que eu saí do mundo corporativo, mas o mundo corporativo ainda não saiu de mim. Porque eu gosto de estar lá, eu gosto de estar numa linha de produção, de conversar com as pessoas. Eu presto serviço de plantão psicológico dentro das empresas. Então, tem empresa que me contrata e fala, Isa, você vem aqui porque a gente quer prestar ter esse recurso para o nosso colaborador. Então, tem uma empresa que eu vou 2 vezes por mês. E eu estou dentro das indústrias, né, fazendo também essa parte. Então, faço trabalho em empresa, faço agora a implantação da NR1, estou trabalhando com isso. Trabalho na clínica. E na clínica, eu me especializei na psicologia perinatal. Né, que não trabalho só com isso, mas é um dos meus focos de atuação. Né, que eu fiz a especialização em perinatalidade. Então, só para as pessoas entenderem, porque é um termo... psicologia perinatal... Tem até psicólogos que não sabem que ela existe. É uma pós-graduação nova, relativamente nova no Brasil. Ela começou em 2018. E ela faz o quê, exatamente? Tá, então se a gente pensar em conceito de palavra. Perinatal, né, vem de periferia, então tudo que está ao entorno. E natal, nascimento. Então, a gente pode trabalhar... desde mulheres, famílias, mas o foco maior são as mulheres. Sei. Então, que estão tentantes à gestação e por alguma razão não conseguem engravidar, né? Nível de ansiedade. Quem está passando pelo processo de fertilização, que é um processo longo, é um processo caro, dolorido, porque tem que ficar lá aplicando hormônio. Então, ele é cansativo física, emocional, financeiramente. Tenso, né? É tenso. A gestação como um todo... Né? Então, a gente entende do primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, o que está acontecendo, o que é comum acontecer em cada fase da gestação, né? Emocionalmente falando, porque também muda. Posso acompanhar partos e depois o puerpério, né? Que aí é o famoso, né? A depressão pós-parto, baby blues, que é uma outra, né? Um outro termo que tem se falado muito mais agora, né? Que é tudo voltado para essa área materna. Aliás, esse é um papo, porque a gente tem uma outra conversa muito boa sobre esse assunto, sobre tudo isso que envolve uma gestação, que envolve o pós-parto, né? Porque parece que não, mas é um universo de coisas, de sentimentos, de mudanças, né? E eu acho que nós vamos ter uma nova conversa com a Isabela, viu? Por hoje eu quero agradecer imensamente, Isabela. Uma hora que nós estamos aqui conversando. Já faz isso? Nem sentimos passar o tempo, não é? Não. Foi muito bom, foi muito esclarecedor. Eu acho que para quem está vendo a gente agora, e fica realmente esse alerta, se você está vivendo essa situação em que a coisa está um pouquinho apertada e que você não está sabendo diferenciar exatamente, começou a ter esses primeiros sinais aí, e que a carga está ficando muito pesada, procura ajuda. Isso não vai te pesar nem nada, mas vai fazer um bem enorme para o seu futuro, não é verdade? Excelente. E contar com pessoas, né? A gente fala muito de rede de apoio. Pergunta para as pessoas próximas. Olha, percebi que, né? Ai, tô com mais tensa, tô com dor de cabeça, tô tendo tontura. Você acha que eu mudei? Eu tô diferente? Eu tô mais
arredio, eu tô, né? Porque às vezes as pessoas dão esse feedback. E a pessoa fala, não é nada. Eu não tô estressada. Mas a pessoa nunca aceita quase, né? Não aceita. Realmente, desconecta um pouco das redes, desliga tablet, celular, televisão e se conecta com você mesmo. Né? Eu acho que aí é o primeiro ponto. Observa. Né? Meu cabelo tá caindo. Eu tô com... até pulei essa parte, né? Pele. Às vezes sai um monte de feridinhas, de bolinha, coceiras. Né? Muita coisa de pele tem a ver com saúde mental. Olha só. Alergias, né? Olha quanta coisa a gente está aprendendo aqui hoje. Isabela, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua gentileza de vir aqui bater esse papo gostoso aqui com a gente, essa conversa tão boa. E eu queria que você deixasse aqui, a gente vai deixar o seu contato. Você tem rede social, falando tanto em rede social, né? E você tem rede social, Instagram, alguma coisa assim, que as pessoas podem te localizar e como é que as pessoas te encontram? Tá, legal. Podem fazer, até para estender o bate-papo, né? Se alguém ficou com alguma dúvida que queira, né, me contatar, o meu arroba é @Isabela Genghini. Acho que é mais fácil escrever, né? Porque o Genghini aí, né? Não vai ficar aqui complicado. Embaixo, vocês vão ver. Eu atendo em Atibaia, eu atendo em Perdões e atendo no formato online, pensando na área clínica. Na área clínica. Na área clínica. Eu tenho essas frentes de Quer atuação. dizer, em qualquer lugar do Brasil você pode estar presente. Estou presente. Brasil e mundo hoje em Hoje dia, no mundo, né? porque você atende fora? Atendo para fora. Justamente, né? Os dias que eu mais atendo, né? Até mais tarde, é por conta disso. Então, Atibaia, Perdões e online. E fico à disposição, agradeço, né, esse bate-papo e sigo também à disposição aqui do Só Conversa Boa. Eu tenho que agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. E olha, a gente se vê.